Olá pessoal, tudo bem com vocês? Tudo tranquilo? Galerinha, vamos para nossa aulinha de hoje. Nossa aulinha de hoje nós vamos falar sobre o sistema nervoso. Então, deixa eu sair aqui da frente e vamos lá para nossa aula que tá massa. Então vamos lá? Galerinha, para a gente começar, vamos falar sobre o sistema nervoso. Nossa aulinha do 6º ano. Aqui é o professor Jonas Souza e vamos ter aí, muita coisa a aprender hoje sobre o sistema nervoso. E aí nós vamos dividir essa aula em duas partes. Vamos falar essa primeira parte, da parte mais externa, onde nós vamos falar sobre o sistema nervoso periférico. E aí vamos entender uma coisa que é bem legal. Primeiro nós vamos ver aí, observe essa imagem, que aí nós chamamos de ato reflexo. E quando bate aí bem em cima da patela, o que acontece? Ela vai fazer com que a perna suba um pouquinho. Certo? Um ato involuntário. Nós vamos entender por que isso é chamado de ato involuntário. Então, seguindo aqui adiante, vamos para o nosso tópico aqui e nós vamos ver atos voluntários. Galera, os atos voluntários é aquele que nos proporciona pela nossa própria vontade, certo? Eu tenho vontade de andar, então o cérebro ele vai entender que você quer andar e vai fazer esse processo. Quero correr, a mesma coisa, certo? E já os atos reflexos, eles são involuntários. Certo? Imagina quando você vai pegar em uma coisa quente. A primeira coisa que você vai fazer é a mão, ela volta automaticamente. Você nem precisa pensar. Isso é caracterizado por que nós chamamos de ato reflexo. Ok? Então, seguindo aqui adiante, vamos lá para o nosso próximo tópico. Então, galera, toda a estrutura do cérebro ela vai ser formada por neurônio. Neurônio é esta célulazinha aí que você está vendo, essa célula bem complexa que você está observando aí, certo? Então, o neurônio, ele é uma célula e essa célula ela vai ser formada pelo corpo celular e pelo axônio. Aí vamos entender aí como é que funciona essas partes do neurônio, né? Então, seguindo aqui adiante, vamos ver aí, a primeira parte que vamos ver aí é os dendritos. Os dendritos é essa parte que vai estar saindo aí do corpo celular. E os dendritos, ele tem a função de receber o impulso nervoso, né? Então o neurônio ele vai mandar o impulso nervoso e quem vai receber esse impulso nervoso são os dendritos. Beleza? Vamos ter aí também o corpo celular. E aí pra gente entender o corpo celular, vamos ver aí, que é essa estrutura que nós temos aí, e vai ter aí, o núcleo celular, vai ter o citoplasma, vai ter as organelas citoplasmáticas. O que nós vamos ter também aí depois? O que nós vamos ter depois será simplesmente o axônio, certo? O axônio, certo? Então, os axônios, aliás, o axônio, ele transmite o impulso nervoso. Ele pega o impulso que veio lá dos dendritos. Esse impulso entra no corpo celular e então ele vai ser canalizado para o axônio. E o axônio então vai levar para o próximo neurônio. É assim que funciona, ok? E aí na parte final nós vamos ter as ramificações a quais os axônios comunicam com as outras células ou com os outros neurônios. Beleza? E aí que pode ser, que a gente vai observar, que pode ser um músculo, uma glândula ou um outro neurônio, beleza? Então, a direção do impulso nervoso sempre é uma só, por isso dizemos que esse impulso ele é unilateral. Por que ele é unilateral? Porque ele tem apenas uma única direção, ok? Então, seguindo aqui adiante, vamos ver aqui a parte do sistema nervoso geral. O sistema nervoso geral ele vai ser formado, por essa estrutura. Vamos ter o cérebro e vamos ter os nervos que vai então interligar toda essa parte do nosso corpo, certo? Fazendo com que a gente ele tenha contato com o ambiente e também receba estímulo e dê respostas, ok? Então vamos ter aí, a primeira parte, o cérebro, essa parte que tem os sulcos. Vamos ter o cerebelo que fica mais abaixo, perto do tronco encefálico. Vamos ter o tronco encefálico, é onde vai interligar com a medula espinhal, que vocês estão vendo aí, beleza? E vamos ter o diencéfalo, que é a parte que fica mais embaixo aqui do cérebro. E tudo isso aí, galera, vai formar o que nós chamamos de encéfalo, beleza? Então, vamos ver aí como é que esse nervo ele vai chegar aí na coluna, né? Então, ele passa pela coluna, certo? Aliás, pela medula espinhal. E aí, o que nós vamos observar? Nós temos aí a medula, certo? E ela vai passar por dentro da coluna. Ok? Aí nós temos, por exemplo, aí,
no caso, a medula espinhal, ela vai ter os nervos espinhais, que são ao todo 31 pares de nervos. Beleza? Seguindo adiante, se você observar, na coluna vertebral, a gente já viu até em aulas passadas, que ele vai ter discos de cartilagem. Esse disco de cartilagem ele vai amortecer aí, né, fazendo com que o osso ele seja amortecido, ok? Para que não haja problemas, danos aos ossos e à coluna vertebral, beleza? Então esses discos são os discos aí, e eles são interligados através dos nervos. O que eu posso dizer mais, galera? Se a gente for observar essa estrutura do nervo, ele vai ser mais ou menos dessa forma aí, ó. Ele vai ter a parte externa, que é essa parte que nós estamos vendo aqui, ó. Vamos ter os feixes de axônios, certo? Os feixes de nervos, ok? E aí o que nós vamos observar? Que eles vão ser irrigados por vaso sanguíneo para fazer a alimentação e a retirada, troca gasosa, né? Aliás, e aí vamos ter o axônio. O axônio é somente uma fibrazinha, certo? Então eles vão se enrolar, aliás, eles vão ficar um paralelo ao outro, formando assim uma estrutura mais grossa, certo? Como se fosse assim um feixe de fios, né? Então esse feixe de fios, e cada fio é como se fosse, no caso, um axônio, certo? E a capa que está por cima do fio é como se fosse essa cobertura aqui, beleza? É a camada protetora. E aí tudo isso aí ele vai formar então a estrutura que nós chamamos de sistema nervoso, beleza? E aí seguindo adiante, vamos ver que o nosso sistema nervoso inclui células que atuam na sustentação e proteção do neurônio, que são chamadas as células gliais. Então, galera, além dos neurônios, nós vamos ter as células gliais. Entre elas vamos ter os astrócitos, certo? Que também compõem essa estrutura aí, certo? Então não é simplesmente os neurônios, certo? Esse neurônio, para ele poder se manter em equilíbrio, nós vamos ter que ter essas outras células anexas, as células gliais, certo? Que ajuda até na proteção e também no impulso nervoso, ok? Então, o encéfalo, nós vamos ter 12 pares de nervos. Não sei se vocês lembram, mas eu disse para vocês o seguinte, que o nosso encéfalo ele vai ser formado pelo cérebro, pelo cerebelo, pelo tronco encefálico, certo? E pelo diencéfalo. Aquela parte lá forma o encéfalo, beleza? E aí o que nós vamos observar? Que ele vai ter 12 pares de nervos, e eles vão estar espalhados principalmente por essa parte aqui do rosto, certo? E aí vamos ter a medula espinhal. Já na medula espinhal, galera, nós vamos ter 31 pares de nervos, ok? Então, seguindo adiante, vamos ver aqui que o sistema nervoso, nós vamos dividir ele em duas partes. O sistema nervoso central, que é que nós vamos ver na próxima aula, e o sistema nervoso periférico, que é que nós vamos ver agora, a partir de agora. Como a gente falou em atos reflexos, em atos voluntários, então vamos falar sobre esse sistema nervoso periférico. Beleza? Então, o papel dos nervos. Então, os nervos ele está diretamente ligado ao sistema nervoso periférico. Então, vamos lá para a gente ver. O encéfalo e a medula espinhal, essa faz parte do sistema nervoso central. Certo? É ele que é o centro de comando. Ok? Mas, para interligar, certo? Toda essa estrutura, vamos ter o sistema nervoso periférico. Ok? Aí você vai dizer, professor, não estou entendendo porque aí tem SNC. Pronto, essas são as iniciais, galera. Sistema Nervoso Central. Sistema Nervoso Periférico, beleza? Então, o Sistema Nervoso Central, ele comanda e coordena as atividades do organismo. Já o nosso Sistema Nervoso Periférico, eles conduzem as ordens e os impulsos externos. Exemplo, músculos e glândulas. O exemplo aí, ó, eles conduzem as ordens mandadas pelo Sistema Nervoso Central, certo? E recebe os impulsos externos, certo? Então eles recebem isso, certo? Então, eles recebem o estímulo externo, como por exemplo, você sentir o cheiro de um perfume. Então quando você sente o cheiro do perfume, o que está acontecendo? Você está recebendo informação externa, e essa informação externa vai ser levada ao sistema nervoso central através do sistema nervoso periférico, beleza? Através da medula espinhal.
Ok? Então, seguindo aqui adiante, os nervos são feixes de axônio. Isso a gente já sabe, né? Então, o papel da medula espinhal vai ser justamente relacionado a isso daí. A conduzir o impulso nervoso e a mandar o estímulo, que a gente já viu. Né? Aí vamos dar aqui um exemplo para a gente entender melhor. Vamos supor que eu tenho aí um sanduíche. Né? E aí você viu o sanduíche. Né? E aí quando você viu, o que acontece? Essa informação vai ser enviada para o cérebro. Certo? Vai mandar por onde? Através da medula espinhal. Né? Então, os nervos, ele manda essa informação para a medula espinhal manda essa informação para o cérebro, e aí o cérebro retorna essa informação, ó. E aí o que acontece? A boca começa então a salivar. Isso é o modelo de como é conduzido o impulso nervoso. Certo? Mas isso é tão rápido, em questão de segundos, que a gente nem parece nem perceber. É assim que funciona. Certo? Então, a medula espinhal, ela tem esse papel importantíssimo de levar o impulso, receber o estímulo externo e fazer com que essa informação chegue ao sistema nervoso central, e que as informações do sistema nervoso central cheguem até aonde essa informação deve chegar. Ok? Então, seguindo aqui adiante, vamos lá para os reflexos. Galera, observe essa imagem para você entender melhor. Certo? Você está vendo aí, ó, o ferro quente, né? O que acontece quando a pessoa pega? Ela vai, logicamente, um arco reflexo. Ou seja, o que é um arco reflexo? Ele automaticamente, ao pegar e sentir que está quente, ele vai disparar um estímulo contrário, fazendo então se afastar do local quente. E por que isso acontece? Porque o nosso cérebro ele é muito dinâmico e ele vai ter uma função especial para isso. Que é o quê? Os atos reflexos, eles protegem contra o perigo. Ou seja, as adaptações contribuem para a integridade física. Certo? Então, o que acontece aí? Por que eu coloquei isso aí? Porque é isso que acontece, certo? Então, nós somos adaptados, certo? Nosso arco reflexo é adaptado para nos proteger a integridade física de danos que possam vir a ocorrer. Certo? Algo que possa vir nos ferir. Então, quando você entra em contato com algo que vai lhe ferir, o seu ato é de repulsa, de voltar para não cometer, certo, a coisa. Por que isso acontece? Isso é chamado de ato reflexo. Isso é automático. Então, o seu corpo tentando se proteger. Ok? Então, seguindo aqui adiante, vamos para a nossa atividade. E na nossa atividade, o que nós vamos observar aí? Vamos lá para a primeira questão. Os atos reflexos são reações rápidas e medulares. Entre os elementos descritos a seguir, qual não está envolvido em uma resposta medular típica? E aí você vai observar aí qual seria então a opção que não corresponde a um estímulo típico da ato reflexo. Beleza? Então, seguindo aqui adiante, vamos lá. Segunda questão tem: o nosso ato reflexo pode ser avaliado por meio de um exame tradicional conhecido como reflexo patelar. Nesse exame, o médico bate um pequeno martelo no joelho do paciente, que acaba levantando a perna. Ao bater no joelho, um receptor capta a batida e leva a mensagem a um. Aí ele quer saber para onde é que essa mensagem vai ser levada. Né? Bateu lá, subiu, essa mensagem foi levada para algum local. Aí você vai ter e descobrir qual é dessas opções que corresponde a isso daí. Beleza? Então vamos lá para a terceira. E a terceira tem assim: a dona de casa encostou a mão no ferro quente e reagiu imediatamente por meio do ato reflexo. Nessa ação, o neurônio efetuador levou o impulso nervoso para... Aí ele quer saber para onde foi levado esse impulso nervoso. Ok? Galerinha, e agora são somente essas três questões, ok, galera? E aí, na próxima aula, nós vamos dar continuidade a esse conteúdo, falando sobre nada mais nada menos que o sistema nervoso central, ok? E vamos ver que o sistema nervoso central, ele vai ser bem mais legal, bem mais recheado de informações e de conhecimento, certo? Lembrando que conhecimento é poder, ok, galera? Então, tchau, até a próxima e valeu!